Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somada com a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa conduzir você na continuidade do fôlego de vida neste dia, o dom da vida que o Senhor nos permite nesta caminhada terrena. Você já sabe que este é Minutos de Sabedoria. A inteligência sempre buscando a sabedoria que vem lá do alto, através das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Minutos de Sabedoria traz um desafio para você nesta manhã. A necessidade de pensar, refletir e meditar sobre o tabernáculo de Deus. Em todas as características que nós encontramos nas leis da natureza, nós também encontramos no Deus das Escrituras Sagradas, porque ele criou essas leis da natureza. E uma dessas características é a manifestação do 3 em 1. Se não, vejamos algum exemplo. Tempo, passado, presente e futuro. Espaço, largura, altura e profundidade. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Na música, melodia, ritmo e harmonia. A divisão biológica do ser humano: cabeça, tronco e membro. E a sua criação, ela foi constituída em 3 em 1 também. A tricotomia: espírito, alma e corpo. Nós temos falado, e de uma maneira geral, fala-se muito a respeito de espírito e alma, mas muito pouco acerca do corpo. E o corpo, hoje, ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o templo onde mora o Espírito Santo e se manifesta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos diz que esse Deus da paz nos santificará, espírito, alma e corpo, e que este corpo deve permanecer íntegro, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, nós encontramos o seguinte versículo: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se destruirdes o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Há uma necessidade premente de pensarmos e refletirmos acerca do nosso corpo, que hoje é o tabernáculo de Deus. Qual foi a última vez que você fez um hemograma para saber aquilo que está acontecendo dentro de você, dentro do seu corpo? Como está o seu triglicérides, o seu colesterol e mais uma série de coisas que este exame apresenta e dá orientação ao médico para a correção e que ele volte a funcionar perfeitamente como Deus o criou. Quais são os exames que você tem feito? Já citamos algumas vezes que muitos homens morrem do câncer de próstata porque nunca fizeram um exame. Nunca fizeram um exame de sangue para ver o PSA. Nunca fizeram um exame de toque por questões de tradições e preconceitos. Quantas mulheres já morreram de câncer de mama porque nunca fizeram um exame de mamografia? Quantas pessoas estão fora do peso normal, estão obesas, estão com fadiga, com cansaço?
Enfim, o corpo está sofrendo tremendamente, mas essas pessoas nunca tiveram o cuidado essencial que a própria palavra nos diz que nós devemos ter para cuidar deste corpo que é templo do Espírito Santo. O que você tem feito deste corpo? Você tem dado algum tempo para você cuidar dele? Muitas pessoas, é verdade, que cuidam de uma certa forma da aparência do seu rosto, mas isto está ligado especificamente ao narcisismo, muitas vezes, a preocupação com a sua imagem e não a preocupação específica com o seu corpo. Como sempre dizemos, a frase famosa de Minutos de Sabedoria: pare, pense pelo menos 1 minuto, porque 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Como está o seu corpo hoje? E é interessante que as Escrituras Sagradas nos mostram que muitas pessoas estão fracas, doentes e muitas já morreram por não ter o discernimento ao participar da ceia do Senhor, não discernir o corpo de Cristo. Corpo que sofreu e nos deu muitas vitórias nesse sofrimento na cruz do Calvário, para que o nosso corpo não venha sofrer. O que você está fazendo do seu corpo, que é tabernáculo de Deus? É imprescindível pensarmos nisso. Também, da mesma forma como apresentamos a manifestação das características das leis da natureza por Deus, ou seja, característica da manifestação em 3 em 1, nós também podemos resolver, podemos pensar, podemos se preocupar da mesma maneira, em 3 maneiras, ou seja, 3 atitudes, 3 decisões que nós podemos fazer. Primeira delas, o conhecimento. Através do conhecimento, você vai saber tudo o que está acontecendo com o seu corpo. Conhecimento não só referente às Escrituras Sagradas, mas o conhecimento, como eu já disse, através de vários exames para você saber o que está acontecendo com o seu corpo. A segunda manifestação é a oração. Através da oração, nós podemos sermos curados de enfermidades. A palavra de Deus nos diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O conhecimento nos dá essa possibilidade de saber quais são as consequências que estamos tendo no nosso corpo e por quê, qual a origem, aonde elas nasceram. É importante pensarmos nisso. E a terceira é a atitude. Então, essas 3 formas de você cuidar do seu corpo, ter atitude, oração e conhecimento, você poderá estar recuperando a sua saúde física, você poderá estar recuperando o templo do Espírito Santo, deixando ornamentado, deixando ele em condições para que se manifeste a glória do Senhor. Pense nisto hoje. Como está o seu corpo? O tabernáculo de Deus, o templo do Espírito Santo. Que mercê do Espírito Santo possa trazer esse entendimento para você hoje, que você possa refletir, analisar, orar, buscar o conhecimento e ter uma atitude para mudar toda e qualquer situação
que esteja acontecendo com ele. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, iluminando o tabernáculo de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.